oração para o nosso preleitor desta noite. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Abençoa o nosso pastor Mateus, ó Pai. Põe a palavra na boca dele, Senhor. Usa ele, Senhor, com o teu sangue, ó Pai. Usa, Senhor. Purifica de todo o teu coração, ó Pai Jesus amado. Nos alimenta da tua palavra, Pai. Nós necessitamos da tua palavra, ó Pai. Aqui estamos para te ouvir, ó Pai, e te alegrar, Senhor. Em teu nome, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria estarmos uma vez mais na presença do nosso Deus, na presença do nosso Pai, em mais um culto de curas, libertação e milagres. E nós sabemos o quanto é bom estar na presença do Senhor, o quanto é bom estar na presença de Deus. Como o salmista Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é bom estarmos na casa de Deus nesta noite. Antes de fazermos a leitura aqui da palavra do Senhor, aprove a Deus na manhã de hoje recolher para si o pastor Edson, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Partiu. Deus o recolheu na manhã do dia de hoje. Foi pastor da Igreja Quadrangular aqui em Neves por mais ou menos 20 anos, 22 anos por aí. Sempre foi um companheiro nosso da obra de Deus e atualmente estava pastoreando a igreja em São José do Rio Preto. E aprove a Deus aos 61 anos de idade o recolher para a sua glória. E que Deus ele possa trazer o consolo e o conforto aos familiares. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, segundo livro aos Reis, capítulo 5, verso 1. Graças a Deus. Segundo Reis, capítulo 5, verso 1, nós estaremos lendo a palavra do Senhor Jesus nesta noite. Graças a Deus. A epígrafe desse texto diz: Naamã é curado da lepra. Segundo ao Reis, capítulo 5, verso 1. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Apenas este versículo para a nossa meditação, que diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Amém? Os irmãos podem se assentar. Para a nossa meditação, discorreremos alguns versículos nesta noite. E eu creio que Deus há de falar com cada um de nós. Nós bem sabemos que esta passagem da cura de Naamã já é uma passagem conhecida da igreja, já é uma passagem conhecida dos irmãos, a qual já foi muito pregado, muito falado. E uma vez mais o Senhor nos leva a esse texto nesta noite, neste culto, para uma vez mais sermos abençoados e edificados pela palavra do Senhor. Para uma vez sermos abençoados e edificados pela palavra do nosso Deus, que a cada manhã se renova em nossos corações, assim como as misericórdias do Senhor, elas se renovam nas nossas vidas a cada manhã também. E quando nós olhamos para esta palavra, nós aprendemos com esta palavra. Nós somos instruídos por esta história, nós somos instruídos
pela palavra do Senhor Jesus acerca de Naamã. Naamã era o comandante do exército da Síria. Era muito honrado, era muito respeitado. Ali aonde ele atuava, ali aonde ele exercia o seu cargo. Mas em tudo isto que ele possuía, em tudo isto que ele era, mas ele era leproso. Ele tinha aquela enfermidade da lepra. Ele passava por aquela enfermidade. E este cargo que ele ocupava de comandante do exército ou de chefe do exército da Síria, então, era um cargo que apenas pessoas importantes ocupavam, que apenas pessoas que tinham a confiança, que podia ser depositada a confiança para ocupar este cargo. E então Naamã, acredito eu que com o seu desempenho, com as suas qualidades, ele alcançou este cargo então de chefe do exército da Síria, de comandante daquele exército, através do seu desempenho, através do seu trabalho, através do que ele fazia ali, naquele lugar. E então nós paramos e vemos o quão é importante um dia, o quão é importante sentarmos para aprender, sentarmos para ouvir, antes de querermos ensinar, antes de querermos falar alguma coisa. Nós precisamos mostrar as nossas qualidades, nós precisamos mostrar o nosso desempenho, antes de querermos falar, antes de querermos apontar alguma coisa, aonde estamos ou no que fazemos. Assim como Naamã, através do seu desempenho, alcançou aquele cargo, como Naamã, através do seu desempenho, alcançou ali aquela posição. Alcançou ali aquela posição, aquele cargo de chefe do rei da Síria. E muitas das vezes as pessoas se perguntam, mas como que alguém alcançou tal coisa na sua vida? Quantos que talvez olham para mim, olham para você, olham para cada um de nós e pensam e falam de nós, mas como aquela pessoa alcançou aquele ministério, mas como aquela pessoa alcançou aquele dom, mas como aquela pessoa alcançou o dom de louvar, o dom de ministrar, o dom de curar, e tantos dons que a palavra do Senhor nos diz, nos revela e é repartido para cada um de nós. É fácil alguém olhar para nós e apontar e dizer, mas só nós, só eu, só você, só a pessoa sabe o nosso esforço em secreto com o nosso Deus, o nosso esforço, a nossa intimidade, o processo que nós passamos, o processo que nós passou e que nós passamos, o processo que a pessoa passou e o processo que a pessoa ainda passa para exercer os seus dons, para exercer a sua posição, para exercer o seu cargo. Muitos talvez olham e começam a dizer, mas como aquela pessoa virou um líder? Mas como aquela pessoa virou um obreiro? Mas como aquela pessoa alcançou tal posição? Ela alcançou porque ela passou por um processo. Ela alcançou porque ela precisou passar por um processo. E esse processo só a pessoa que sabe o que ela passou em secreto com Deus, com o Senhor, para que ela alcançasse tal coisa. Talvez olhar para mim em cima deste altar, olhar para o diácono Marcos, pastor José Luiz, é fácil. Olhar para nós e dizer, nossa, mas aquela pessoa está ali, mas aquela pessoa está fazendo tal coisa, mas aquela pessoa está exercendo tal coisa. Mas só Deus sabe o que nós passamos, o que nós passou e o que nós passamos para estar em cima deste altar, para ocupar este microfone, para falar da palavra do Senhor, para louvar, para orar. Tudo é um processo, tudo é um fardo que precisamos carregar, um processo que precisamos passar. Não é simplesmente subirmos no altar, pegarmos o microfone e falarmos da palavra, e pregarmos, e orarmos, e louvar bonito. Não,
há um processo, e esse processo envolve a vida estar no altar do Senhor, a vida estar correta diante de Deus, a vida estar correta diante do Senhor. Usando aqui como um exemplo as nossas pessoas. Então muitos talvez olhavam para Naamã e diziam: mas como esse homem alcançou essa posição? Como este homem alcançou este cargo? Como este homem alcançou isso para a sua vida? Mas foi através do desempenho que Naamã mostrou as suas qualidades, e assim ele alcançou aquela posição, e assim ele alcançou aquele cargo para a sua vida. E nas nossas vidas, muitas das vezes, quantas vezes queremos desistir, quantas vezes nos desanimamos, o desânimo ele invade o nosso coração, a tristeza invade o nosso coração, a angústia ela invade o nosso coração, quando talvez estamos tão perto de alcançar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós buscamos do Senhor, aquilo que nós buscamos de Deus, e muitas das vezes queremos desistir, e muitas das vezes queremos parar na caminhada. Muitas das vezes queremos parar, muitas das vezes queremos desistir. Nós vemos Naamã, no próprio versículo que nós lemos, a palavra do Senhor nos diz que Naamã é um homem de muito valor. Naamã era muito honrado. Naamã recebia muitas honrarias. Mas isso para ele nada servia. Isso para ele nada lhe era proveitoso. Porque a honra não podia curar a sua lepra. A exaltação que ele recebia não podia curar a sua lepra. Os aplausos que ele recebia não podia curar a lepra dele. Talvez muitos o veneravam, muitos o honravam, muitos o aplaudiam pelo trabalho que ele fazia como chefe de exército. Mas tudo isso que ele recebia era do homem. E isso que ele recebia não poderia curar ele daquela lepra, não poderia limpar a sua pele, não poderia trazer sobre ele as bênçãos do Senhor, porque eram coisas humanas, porque eram coisas da carne, coisas da vida material. E quantas vezes nos dias de hoje, muitos estão buscando essas honrarias, muitos têm buscado estes aplausos. Muitos crentes que estão dentro das igrejas, obreiros, pastores, líderes, buscam aplausos, buscam honrarias para si mesmo. E muitas das vezes a questão da pessoa se exaltar, a questão do ego entrar no coração da pessoa, a angústia, ou melhor, o orgulho, a soberba, faz com que as bênçãos de Deus ficam impedidas de chegar até a vida da pessoa. Porque nós bem sabemos que o único digno de toda adoração, de toda exaltação é o Senhor nosso Deus. Mas se a pessoa quer ser exaltada, a palavra do Senhor diz que para ser exaltado, primeiro é preciso se humilhar. Primeiro é preciso se humilhar. Naamã recebia muitas honrarias, muitas honras, muitos aplausos, mas que para a enfermidade dele, nada lhe era aproveitado, para nada servia para ele. Hoje, se a pessoa prega bonito, se a pessoa canta bonito, se a pessoa ora bonito, muitas das vezes já é motivo para o ego entrar no coração da pessoa, aonde muitas das vezes a própria pessoa busca isso para a sua vida, onde muitas das vezes a própria pessoa busca a soberba para a sua vida, busca o ego para a sua vida.
os aplausos para a sua vida. Porque o eu predomina na vida das pessoas. O ego predomina na vida das pessoas, dos crentes, daqueles que diz servir ao Senhor, daqueles que diz servir a Deus, estar na presença do Senhor. O que adianta cantar bonito, orar bonito, pregar bonito, mas ter uma vida torta, viver no adultério, viver na fornicação, viver na mentira, viver no tantos pecados que a palavra do Senhor nos dá o amparo, nos diz, nos fala. Pecado da mentira, pecado da fofoca, pecado do mexerico, pecado da contenda. Tantas coisas. Cantar bonito, prega bonito, ora bonito, fala em línguas, roda, sapateia, mas não é dizimista, não cumpre com os deveres, não é crente verdadeiro, não é cristão verdadeiro para cumprir com os deveres que está na palavra do Senhor. Não cumpre com os deveres que está na palavra de Deus, e muitas das vezes depois quer reclamar, quer blasfemar contra o Senhor, quer questionar contra Deus que as coisas estão dando errado, que nada vai para frente, que nada acontece na vida da pessoa. Mas a pessoa muitas das vezes não tira a cegueira que está nos próprios olhos e não olha para o que está fazendo de errado ou o que não está fazendo. É de se parar, é de se pensar, é de fazer um exame de nossas vidas. Pregar bonito, cantar bonito, orar bonito, falar em mistérios, falar em línguas. Mas viver uma vida fora da presença do Senhor, viver uma vida longe da presença de Deus, fora do corpo do Senhor, fora do corpo de Cristo. É 1000 vezes melhor ter uma igreja quieta, uma igreja tranquila, do que uma igreja barulhenta, do que uma igreja cheia de manifestação de Espírito Santo, cheia de línguas estranhas, e depois quando vai ver tudo mentira, é tudo falsidade. Porque falar em línguas até o diabo fala, porque eu já vi muito. O diabo fala em línguas, o diabo cita a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse o diabo cita. E fala em línguas também. E aí? Então nós aprendemos nesta palavra. As honrarias para nada servem. Os aplausos para nada servem. O que importa é o que está ali em Romanos, que para o Senhor, para Deus, por Ele e para Ele são todas as coisas. E o único que é digno de ser exaltado, o único que é digno de toda adoração, de todo louvor ao nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, que é digno de toda honra, é digno de toda glória, todo louvor, a qual nós adoramos, a qual nós servimos nesta noite, a qual nós adoramos e estamos na casa do Senhor nesta noite. E o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a sua vida, o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe quando nós podemos fazer e quando nós não podemos, ou quando nós podemos e deixamos de fazer, ou quando nós não podemos por alguma necessidade. O Senhor sabe, o Senhor conhece o seu coração e o meu coração. O Senhor sabe quando é negligência e quando não é. O Senhor sabe quando é mentira, quando não é, quando é falsidade, quando não é, o Senhor sabe. Porque nós bem sabemos que muitos não podem fazer por causa de uma necessidade, por causa de um problema. Mas querem fazer, mas não podem. E muitos podem fazer e não fazem. Mas seguindo aqui na palavra do Senhor nosso Deus, na palavra do nosso Pai nesta noite,
Como eu citei no livro de Romanos 12, verso 36, diz que para Deus, para Ele são todas as coisas, para a sua glória. O cargo alto que Naamã tinha não impediu que ele passasse por um processo. E o processo de Naamã foi a lepra. Não era porque ele tinha um cargo alto, não era porque ele talvez tinha um bom salário, que o iria livrar da lepra, que o iria curar da lepra. Ele precisava passar por um processo. Ele tinha que passar por aquele processo. Ele tinha que passar pelo processo desta enfermidade. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele foi até o rei da Síria, mas não encontrou a cura. O rei não pôde o ajudar. O rei não pôde dar a cura para ele. O rei não pôde realizar um milagre na vida dele. E então a palavra vai nos dizer que ele foi até o homem de Deus, que era Eliseu. E chegando lá, o mensageiro de Eliseu foi até Naamã e disse: o profeta pediu para que você desça do rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Não foi nem o profeta que atendeu Naamã, foi o mensageiro do profeta. E Naamã, no verso 11, vai nos dizer que, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Ele achou que ele ia Ele achou que ele ia chegar ali e ia dizer, e já ia receber a cura. Na sua concepção, ele achava que ele ia chegar ali, o profeta ia orar sobre ele, e ele já receberia a cura dele. Mas não. O profeta falou para o seu mensageiro, e o seu mensageiro disse a Naamã: vai e mergulha 7 vezes no rio Jordão, e você será curado. E você será libertado desta lepra. E você será libertado desta lepra. Então, Deus não queria que Eliseu fizesse o sacrifício. Não, Deus queria que Naamã obedecesse a sua vontade. Deus queria que Naamã fizesse a vontade de Deus, do Senhor. Se Eliseu muito bem podia orar sobre a vida de Naamã ali, e ele ser curado, poderia pôr as mãos ali sobre Naamã, e ele receber a sua cura, e ele receber o seu milagre. Mas Deus tinha outros planos, e os planos de Deus eram com que fazer que Naamã obedecesse a sua vontade, o seu querer. E assim é com as nossas vidas. Não, muitas das vezes nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, ao querer do Senhor. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E nós, como servos de Deus, como servos do Senhor, primeiramente nós devemos obediência ao nosso Deus. Nós devemos obediência ao Senhor. Não é nós queremos fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Não é nós queremos fazer aquilo que não é da vontade do Senhor. Praticar aquilo que Deus já disse que não. Porque muitas das vezes recebemos o não de Deus, muitas das vezes recebemos o não do Senhor, mas persistimos em fazer algo que Deus não quer para nossas vidas. Que Deus ele não acha prazer para nossas vidas. Então, Naamã precisou prestar uma obediência à vontade do Senhor. Mas ainda, Naamã se revoltou. A palavra do Senhor vai nos dizer que Naamã ainda ficou revoltado. No versículo 12 ele diz: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Ele ficou indignado porque o rio Jordão era um rio sujo. Era um rio impuro. E havia ali os rios de Farpar, os rios de Abanar, que eram rios melhores ali em Israel, que eram rios de Damasco.
a palavra do Senhor nos diz: abana e farpar. Então ele se sentiu indignado. Ele se sentiu indignado, falando consigo mesmo: como vou eu mergulhar 7 vezes num rio sujo? Como vou eu mergulhar 7 vezes num rio impuro? Como vou eu mergulhar 7 vezes num rio deste? Porventura não tem rios melhores? Rios de águas limpas? Olha quantos impedimentos que a pessoa ela coloca na própria bênção. Falando aqui sobre Naamã, os impedimentos que ele colocava na sua cura, no seu milagre. O primeiro impedimento que ele colocou foi quando ele se revoltou contra o rei, contra o profeta, que o profeta não orou sobre ele. E o segundo impedimento foi sobre o rio, que ele não se achava digno de se limpar, ou melhor, se mergulhar no rio Jordão. Ele não achava digno mergulhar naquele rio. Mas nós bem sabemos que o processo de mergulhar 7 vezes no rio não era para a vergonha, mas sim para a glória de Deus. Mas sim para a glória do Senhor ser manifesta na vida de Naamã. Para a glória de Deus ser manifesta na vida daquele homem. Não era para a vergonha dele. Não era para a vergonha do Senhor. Não era para a vergonha de ninguém. Mas sim para a glória de Deus. Mas sim para a glória do Senhor. Então nós vemos aqui quantos e quantos impedimentos Naamã colocou na própria cura, no próprio milagre. Mesmo ele sabendo que se ele mergulhasse, mesmo ele sabendo que se ele fosse até o Rio Jordão, ele seria curado. Muitas das vezes também é assim nas nossas vidas. Nós sabemos aonde alcançar a cura, nós sabemos aonde encontrar Jesus, nós sabemos aonde buscar a Deus, aonde buscar ao Senhor. E muitas das vezes colocamos obstáculos, colocamos impedimentos, até mesmo para chegar até a Jesus, até mesmo para chegar até a presença do Senhor, até mesmo para chegar até a presença de Deus, para a presença do Senhor. Porque nós bem sabemos que muitas coisas vêm para nos impedir, muitos obstáculos vêm para nos impedir de alcançarmos a presença de Deus, de alcançarmos a presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor também diz que a nossa iniquidade faz divisão entre nós e o nosso Deus. Que a nossa iniquidade, o pecado que praticamos, faz divisão entre nós e o nosso Deus. E a partir do momento que causa essa divisão, então deixamos de ser abençoados pelo Senhor, deixamos de ser abençoados por Deus. Por isso, Naamã, ele precisou mergulhar 7 vezes, porque tudo fazia parte de um processo que ele tinha que passar para receber a sua cura. Fazia parte de um processo que ele tinha que passar para receber a cura dele, a cura daquela lepra, para que ele pudesse ficar purificado, para que ele pudesse ficar livre daquele mal, para que ele pudesse ficar livre daquela enfermidade. Não era o cargo que ele ocupava, não era a função que ele exercia, não eram os aplausos que ele recebia, não eram as honras que ele recebia, que ia curar ele, que ia libertar ele, mas sim a humilhação dele, a obediência dele à palavra do Senhor, o arrependimento dele ao Senhor. E a partir do momento em que ele se humilhasse, e a partir do momento em que ele se arrependesse,
e pudesse descer na presença do Senhor, na presença de Deus. Foi aonde ele alcançou a sua cura. Foi aonde ele alcançou a purificação dele daquela enfermidade em que ele passava. E muitas das vezes nas nossas vidas, nós não entendemos o porquê Deus, ele nos envia de volta ao lugar que nós um dia fomos humilhados. Muitas das vezes não entendemos porque Deus, ele nos envia de volta para um lugar que um dia fomos humilhados, que um dia fomos perseguidos. Mas Naamã, mesmo sem entender, ele fez a vontade do Senhor. Mesmo sem entender, ele fez a vontade de Deus. Talvez muitos iriam falar, talvez muitos iriam julgar, muitos talvez iriam falar daquela atitude dele. Mas ele optou por fazer a vontade dele. Ele optou por fazer a vontade do Senhor. Por fazer a vontade de Deus. Então lembre-se que quando o Senhor ele nos envia para o lugar de volta, para o lugar onde um dia nós fomos humilhados, aonde um dia fomos humilhados, é porque o Senhor ele tem um propósito na nossa vida, é porque o Senhor ele tem um propósito na minha vida, na sua vida. O versículo 14 vai nos dizer que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Eliseu, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino ou de uma criança, e ficou purificado. Talvez ali no momento em que ele estava descendo ao rio, talvez ali no momento em que ele estava descendo para se mergulhar, quantos que estavam em pé em volta dele? Quantos que estavam em pé olhando para ele, olhando para o que ele estava fazendo ali? Mas diante de Deus, ele tinha que descer. Diante de Deus, ele tinha que se humilhar. Diante de Deus, ele tinha que se arrepender, para que ele pudesse receber a sua cura, para que ele pudesse receber o seu milagre, para que ele pudesse ser purificado. E a palavra do Senhor diz que a sua carne, a sua pele se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então o Senhor precisou levar Naamã no Rio Jordão, que era um rio sujo, um rio impuro, para que ele se humilhasse diante de Deus, para que ele se humilhasse diante do Senhor. Muitas das vezes não vamos entender porque o Senhor ele vai nos levar no cenário, na cena, ou no lugar que um dia nós somos humilhados. Talvez não vamos entender ou não entendemos isso, mas tudo faz parte de um propósito de Deus. Tudo faz parte do plano de Deus, do propósito do Senhor nas nossas vidas. E o propósito de Deus para a vida das pessoas é tirar as vidas do lamaçal do pecado, tirar as vidas do mundo para alcançar uma vida consagrada no altar do Senhor, para alcançar uma transformação de vida. Este é o propósito de Deus. E o segredo é orar. O segredo é jejuar. O segredo é se consagrar para que nós possamos nos humilhar. E nós nos humilhamos a partir do momento que nós consagramos a Deus, a partir do momento que nós jejuamos ao Senhor, a partir do momento que nós oramos a Deus, a partir do momento que nós clamamos ao Senhor, então nós nos humilhamos, nós nos arrependemos. A palavra do Senhor diz no livro de Lamentações: põe a tua boca no pó, para que haja esperança. É pôr a boca no pó, é se arrepender, é se humilhar, é reconhecer que sem Deus não somos nada, é reconhecer que sem o Senhor nada podemos fazer, conforme o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer. Se não for o Senhor na nossa vida, não podemos louvar, não podemos pregar, não podemos orar, não podemos caminhar, não podemos até mesmo viver.
Porque viver longe da presença do Senhor, viver longe da presença de Deus, é viver uma vida desgraçada. O que é uma vida desgraçada? É uma vida desanexada da graça de Deus, uma vida longe da graça do Senhor, uma vida longe da presença de Deus, longe das bênçãos do Senhor. Mas ainda nesta noite, podemos fazer como o apóstolo Paulo falou: a tua graça me basta, a tua graça me basta. A graça do Senhor basta nas nossas vidas, para que nós possamos servir a Ele, para que nós possamos estar na presença do Senhor, para que nós possamos louvar a Ele, buscar a Ele de todo o nosso coração, de todas as nossas almas, de toda a nossa vida. Então, que nesta noite você possa guardar esta palavra no seu coração. Possa guardar esta palavra no seu coração. Lembre-se, é preciso passar por um processo. É preciso passar por algo na nossa vida, por um processo na nossa vida, para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus e as maravilhas do Senhor para cada um de nós. Então, que nesta noite você possa guardar esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos orar ao nosso Deus nesta noite, em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, queremos te agradecer, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de estarmos na tua presença, para te louvar, para te engrandecer e exaltar o santo nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela vida da tua igreja, do teu povo. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas. Meu Deus, abençoa a vida de cada um que tem ouvido, assistido. Meu Deus, e tem sido edificado pela tua palavra nesta noite. Meu Deus, que a vontade do Senhor venha prevalecer na nossa vida, que o querer do Senhor venha prevalecer na minha vida, na vida da tua igreja, do teu povo. Meu Pai, que na noite de sábado, Senhor, possamos estar na tua presença para te servir, para te louvar e bendizer o teu santo nome. Fica conosco, meu Pai, fica conosco, Senhor, e nos dê a tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que tem a sua oferta, é só depositar aqui no altar do Senhor e nós estaremos nos despedindo, prometendo voltar neste sábado, se assim o Senhor, Ele não voltar para buscar a sua igreja. Neste sábado estaremos aqui para louvar e bendizer ao santo nome do Senhor nosso Deus. Levante as vossas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus.